Há momentos em que a vida parece seguir um roteiro que você não escreveu, como se os dias se repetissem sem alma, sem brilho, sem pausa. E você ali, vivendo, mas sem realmente estar. Existe um cansaço que não se explica, uma sensação de que algo dentro de você está preso num loop invisível, como uma música antiga que insiste em tocar sozinha, mesmo quando tudo em você deseja silêncio. Talvez seja assim que você tenha se sentido ultimamente, como se sua frequência tivesse sido sequestrada por pensamentos que já não representam mais quem você é. Como se uma parte sua soubesse que está vivendo fora do tom, mas não soubesse como retornar. É um desgaste sutil, mas profundo. Uma desconexão que não grita, mas consome. Você continua fazendo o que precisa ser feito, respondendo mensagens, cumprindo tarefas, sorrindo quando esperam um sorriso. Mas, por dentro, há um vazio quieto. Um espaço onde antes existia presença, agora só ecoa a ausência. E talvez você não consiga nomear esse vazio, mas ele está aí, esperando ser olhado com verdade. Bruce Lipton, um dos maiores cientistas da espiritualidade celular, nos convida a observar onde tudo começa, nas crenças que herdamos, absorvemos, internalizamos e que hoje operam como programas fantasmas dentro de nós. Não são os fatos, não são os outros, não é o mundo lá fora. É o que você acredita sobre si, sobre a vida, sobre o que merece, que pulsa em silêncio dentro de cada célula. Essas crenças criam padrões, e esses padrões repetem histórias que nem sempre escolhemos conscientemente. Mas, e se bastasse uma única escolha, pequena, silenciosa, mas verdadeira, para interromper esse ciclo? E se tudo o que sua alma precisasse fosse o gesto de alguém que, com gentileza, levantasse o braço da vitrola e dissesse: "Essa música não toca mais aqui." Assim como trocar a melodia de uma vitrola antiga, você pode trocar o tom da sua vida. A escolha é pequena, mas o impacto é celular. Lipton chama isso de epigenética, a capacidade de nossas escolhas influenciarem a expressão dos nossos genes. E Joe Dispenza completa: quando um pensamento se alinha com uma emoção autêntica, ele muda o campo eletromagnético que nos cerca, muda a nossa frequência, muda o que começa a chegar até nós. Por isso, se em algum lugar dentro de você há um sussurro pedindo por mudança, ouça, porque talvez esse seja o momento exato em que tudo começa a se realinhar, não com barulho, não com pressa, mas com presença. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se ela despertou um sim sutil no seu peito, inscreva-se agora e compartilhe este vídeo com alguém que também está buscando reencontrar sua própria frequência. Que essa escolha simples, a de estar aqui, seja a primeira de muitas que vão transformar o invisível em luz. Muitos acreditam que para transformar suas vidas precisam agir, mover montanhas, realizar grandes mudanças externas. E esse é o erro silencioso que sustenta a estagnação. Confundir movimento com transformação. O que Bruce Lipton revela com profundidade e clareza é que não é a ação que transforma, é a escolha, uma escolha verdadeira, consciente, sentida, que altera o ambiente interno onde os genes vivem e se expressam. Somos feitos de células que escutam seus pensamentos, seus sentimentos, suas intenções, e elas reagem. A epigenética nos mostra que a forma como você percebe o mundo é mais determinante do que o mundo em si. Cada crença, cada pensamento, cada emoção repetida atua como uma mensagem bioquímica que instrui suas células sobre o que ativar ou desativar. E o que ativa não é o que você faz, é o que você decide sentir. É o que você escolhe sustentar dentro. Por isso, neste momento, proponho algo simples, mas poderoso. Respire fundo. Apenas respire. E ao soltar o ar, diga em silêncio para si mesmo: "Eu escolho sentir confiança agora." Diga isso como quem planta uma semente,
como quem acende uma vela em meio à escuridão. Não importa se você não sente essa confiança ainda. O ato de escolher já começou a alterar sua vibração. Essa escolha cria um novo caminho no seu sistema nervoso. Ativa novos circuitos. Libera novas substâncias químicas. É como abrir uma trilha em uma floresta, onde antes só havia mato alto. E quanto mais vezes você repetir essa escolha, não como obrigação, mas como ritual de presença, mais essa trilha se fortalecerá. A transformação não começa quando a vida muda. Ela começa quando você muda o que alimenta dentro de si. É sutil, é íntimo, mas é real. E seu corpo sente, seu coração sabe, e o universo responde. Há uma sabedoria antiga e agora cientificamente reconhecida que diz que a realidade não é feita de matéria, mas de campos sutis, vibrações, frequências. E dentro desse campo, o coração e a mente são como dois instrumentos afinando a realidade que você experiencia. Quando estão desalinhados, a vida soa como uma melodia confusa, sem ritmo, sem direção. Mas quando entram em coerência, algo extraordinário começa a acontecer. O mundo muda de tom. O Dr. Joe Dispenza explica que quando seu coração pulsa em sintonia com seus pensamentos, você gera um padrão energético coerente, poderoso, magnético. Mas há um detalhe essencial. Isso não pode ser forçado, porque muitos tentam ativar o coração mecanicamente, repetindo mantras sem emoção, forçando gratidão sem cura. E o universo escuta a verdade energética, não as palavras. É como tentar afinar um violino enquanto as paredes da sala ainda vibram com ecos antigos. Você pode tocar a nota certa, mas se o ambiente interno não estiver limpo, a melodia continuará distorcida. A cura começa com o silêncio, com a escuta sincera do que ainda dói. Só assim o campo pode se alinhar. Agora, traga sua atenção para o centro do peito. Sinta o pulsar, mesmo que suave, mesmo que distante. Inspire lentamente e, ao expirar, imagine que esse pulsar está se expandindo até tocar os seus pensamentos, como se coração e mente se olhassem com respeito e começassem a caminhar lado a lado. Essa é a prática da coerência, não um exercício mecânico, mas um encontro íntimo entre o que você sente e o que você pensa, entre o que deseja e o que vibra. E quando esses dois se encontram, o campo ao seu redor se reorganiza. Pequenas sincronicidades surgem, sensações de leveza retornam. Portas que pareciam fechadas começam a se entreabrir. Não é mágica, é coerência energética. É um retorno à sua frequência original, aquela que não precisa pedir, porque já está em ressonância com aquilo que deseja. Existe um mito sutil que paralisa muitos caminhos espirituais. A ideia de que a transformação precisa ser grandiosa, que a escolha precisa ser radical, intensa, quase cinematográfica. E por acreditar nisso, muitos seguem esperando um momento especial, uma força extraordinária, um sinal inquestionável. E, enquanto isso, continuam fazendo as mesmas pequenas escolhas inconscientes de sempre. Escolhas quase invisíveis, mas que repetem padrões, fortalecem o medo e alimentam frequências antigas. A verdade é que não são os grandes acontecimentos que mudam sua frequência. São os gestos minúsculos, silenciosos, quase imperceptíveis, mas repetidos com consciência. São os pensamentos que você escolhe manter quando ninguém está olhando. A forma como você se trata nos momentos de silêncio. O que você decide sustentar quando o mundo parece não estar te ouvindo. Esperar pela grande mudança só reforça o sistema antigo. Alimenta a ilusão de que algo virá de fora para mudar o que, na verdade, só se transforma por dentro. E, enquanto isso, sua vibração permanece presa ao que não é visto, ao que não é escolhido com presença. Agora imagine um momento fractal de mudança,
Um instante que carrega em si a semente da transformação inteira. Pode ser um instante em que você percebe que está se criticando e decide, suavemente, se acolher. Pode ser a respiração que você oferece a si mesmo antes de reagir a um velho impulso. Pode ser a pausa, o silêncio, o não dito. Essas microdecisões, feitas no escuro, no íntimo, no invisível, têm um poder que o mundo subestima. Elas são como raízes que mudam a direção da árvore inteira. Elas quebram padrões que há anos pareciam inquebráveis. E mais importante, elas mostram ao universo que você está presente, desperto, disposto a vibrar diferente. Então, se você está esperando algo imenso acontecer, talvez seja a hora de voltar o olhar para o sutil, para o pequeno, porque ali, no quase nada, mora o começo de tudo. Muitas vezes falamos sobre frequência como se fosse algo etéreo, distante, invisível demais para ser sentido. Mas a verdade é que sua frequência não está apenas nos pensamentos ou emoções. Ela vive no seu corpo. Vibra nos seus músculos, percorre seus nervos, molda hormônios, proteínas, até mesmo as bactérias que habitam seu intestino. Sua frequência é física, ela tem forma, ritmo, e deixa rastros no corpo como pegadas deixadas na areia após uma longa caminhada. A neurociência já comprovou que emoções persistentes alteram estruturas neuronais, que padrões emocionais recorrentes criam caminhos bem definidos no cérebro. Mas o que nem sempre se percebe é que esses caminhos também moldam sua postura, sua respiração, seu olhar, até a forma como seu coração pulsa em momentos de silêncio. Imagine agora uma faísca, pequena, discreta, mas capaz de acender uma floresta inteira. É isso que acontece quando você escolhe conscientemente mudar sua frequência. Essa faísca, esse instante de presença, acende um circuito novo dentro de você. E o corpo responde, às vezes com um arrepio leve, outras vezes com uma vontade de chorar sem razão, ou simplesmente com uma sensação de espaço no peito, como se algo tivesse se soltado. Por isso, o convite agora é ainda mais simples, mas não menos profundo. Observe seus ombros. Onde eles estão agora? Tensos? Encolhidos? Caídos? Com suavidade, ajeite sua postura. Levante os ombros um pouco, abra o peito, deixe o ar entrar. E nesse gesto, reafirme internamente a escolha que deseja sustentar. Esse movimento físico, tão singelo, é uma âncora. Ele diz ao seu sistema nervoso, estamos escolhendo diferente agora. E esse gesto repetido transforma sua biologia. É como ensinar ao corpo um novo caminho emocional, uma nova vibração que ele pode reconhecer e repetir. Nunca subestime o poder de um gesto consciente. O corpo não esquece, o corpo guarda, o corpo vibra, e quando você o envolve na escolha, a transformação se torna completa. Talvez uma das maiores ilusões sobre manifestação seja acreditar que ela acontece em grandes saltos, como se, de repente, tudo mudasse em um só dia, em um só ato, em um só pedido. Mas o universo não se move por espetáculo. Ele responde à vibração sutil, constante e verdadeira. Ele se move quando você muda, mesmo que ninguém perceba, mesmo que tudo por fora continue aparentemente igual. Quando sua frequência muda, algo imperceptível começa a se organizar no campo. Ainda que o mundo externo continue com o mesmo ritmo, pequenas experiências novas começam a vibrar ao seu redor. Coincidências, palavras inesperadas, portas entreabertas, intuições que guiam com doçura. Lembro de uma mulher que viveu meses de uma insatisfação silenciosa. Ela não sabia o que faltava, apenas sentia que sua luz estava apagada. Não queria mais lutar, mas também não queria mais fugir. Até que, em uma manhã qualquer, ela acordou e, antes de sair da cama, fez uma escolha, uma só. Simples, quase tola aos olhos do mundo. Ela disse a si mesma, hoje eu escolho pensar diferente.
Ela não sabia exatamente o que pensar, mas aquela escolha solta e sem cobrança, sem rigidez, foi como um suspiro novo. E naquele mesmo dia, sem esperar, um encontro aconteceu. Um olhar sincero, uma conversa leve, um convite inesperado, nada espetacular, mas profundamente simbólico. Era como se a realidade dissesse: eu ouvi sua escolha. A manifestação verdadeira não grita, ela sussurra e se apresenta nas formas mais delicadas. É como piscar no meio da noite e, ao abrir os olhos, perceber que nasceu uma estrela no céu, pequena, mas que ilumina tudo. Essa é a beleza da manifestação em miniatura. Ela respeita o seu tempo, ela nasce de dentro, ela responde à frequência que você sustenta no silêncio, não ao desejo que você grita no vazio. Por isso, não espere por milagres estrondosos. Acolha os pequenos sinais. Eles são as primeiras batidas de um novo ritmo que está começando a tocar dentro de você. Tudo o que você escolhe com verdade ecoa. Talvez você não perceba no início. Talvez o mundo continue com os mesmos ruídos, os mesmos rostos, os mesmos desafios. Mas algo dentro de você já não é mais o mesmo. Porque uma escolha feita com consciência não para em você, ela vibra. E essa vibração percorre camadas que você não enxerga, tocando não apenas o seu corpo, mas o campo ao redor, como ondas suaves que se espalham após uma pedra cair em um lago calmo. A pequena decisão que você toma hoje, ainda que silenciosa, pode alterar o curso da sua biografia emocional. Pode mudar como suas células se comunicam. Pode reorientar sua biologia para um novo caminho. Bruce Lipton nos lembra que nossos genes não estão marcados a fogo. Eles respondem o tempo todo ao ambiente, às emoções, aos pensamentos que escolhemos nutrir. E quando você muda o seu ambiente interior, tudo ao seu redor começa, aos poucos, a refletir esse novo campo. Você se torna a origem de um novo ciclo. A vida, então, deixa de ser um reflexo do seu passado e começa a responder ao que você escolhe vibrar no agora. Pense nessa escolha como uma chave dourada, uma daquelas antigas que abre portas escondidas em lugares que você nem sabia que existiam dentro de si. Cada vez que você a usa, com intenção, com presença, uma nova possibilidade se revela. Uma nova sala se ilumina, uma nova parte sua desperta. Joe Dispenza ensina que um pensamento alinhado à emoção, repetido como ato ritual, reconfigura o campo eletromagnético à sua volta. Isso não é metáfora espiritual apenas, é realidade energética. E ela está disponível agora. Por isso, não espere mais por um sinal do céu. O sinal é você, a sua presença, a sua escuta, a sua escolha. Escolha agora, sem pressa, sem cobrança, porque o simples já rompe o invisível. E você pode, neste exato instante, recalibrar sua frequência, não com esforço, mas com intenção. Se essa jornada fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que talvez também precise reencontrar seu tom interior. E inscreva-se. Este é um espaço seguro, onde cada alma é bem-vinda e cada escolha conta. Que você siga em paz e com presença